Estamos aqui mais uma vez para falar da boa notícia do Evangelho e hoje nós vamos falar sobre o Evangelho de Cristo, o Evangelho da paz, o Evangelho da graça. Fomos questionados sobre qual a diferença do Evangelho de Cristo e do Evangelho da graça. Então, é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Eu convido você, meu irmão, minha irmã, a se inscrever no canal se você quer acompanhar, se gosta dos temas aqui abordados. Então se inscreva para acompanhar todos os vídeos que nós postamos aqui. Também deixa o seu like aí para apoiar este vídeo e o YouTube mostrar para mais pessoas. E claro, um comentário aqui abaixo do vídeo. O Evangelho de Cristo ou o Evangelho da graça de Deus? Naturalmente, quando nós falamos sobre o Evangelho da graça, nós estamos falando sobre o Evangelho de Cristo. E nós vamos ver isso na Escritura. Eu vou mostrar alguns textos para vocês falando sobre o Evangelho da graça. João 1,17. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Jesus é o Evangelho. A graça veio por intermédio de Jesus. Atos 20 e 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Atos 20 e 32. Agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. 2 Coríntios 4,15. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Temos textos que falam sobre o Evangelho da graça de Deus. E agora vamos ver alguns textos que falam também que Paulo ele usa a expressão o Evangelho de Cristo, que na realidade não é o Evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas nos estão perturbando, querendo perverter o Evangelho de Cristo. Gálatas 1, 7. Quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, e vi que o Senhor me havia aberto uma porta. 2 Coríntios 2,12. E assim enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los e dar-lhes ânimo na fé. 1 Tessalonicenses 3,2. Pelo poder de sinais e maravilhas, e por meio do poder do Espírito de Deus, assim desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. Romanos 15, 19. Nós vimos aqui as expressões o Evangelho de Cristo e vimos também as expressões o Evangelho da graça. Então, naturalmente, nós falamos sobre o mesmo Evangelho. O Evangelho de Cristo é o Evangelho da graça. E o que mais nós vemos aqui? Nós vimos também Paulo usando a expressão o Evangelho de Deus. Vamos ver alguns textos. Essa sã doutrina se vê no glorioso Evangelho que me foi confiado, o Evangelho do Deus bendito. 1 Timóteo 1,11. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Romanos 1:1. Será que cometi algum pecado a me humilhar a fim de elevá-los, pregando-lhes gratuitamente o Evangelho de Deus? 2 Coríntios 11:7. Outro ponto interessante é o texto que nós lemos de Gálatas 1:7, que diz: na realidade não é o Evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o Evangelho de Cristo. Quando você lê o contexto de Gálatas, você vê Paulo falando sobre o Evangelho da graça. Ele está pregando a eles sobre a graça de Deus, pregando sobre o Evangelho da graça. E nesse texto que nós lemos, de Gálatas 1:7, ele também usa a expressão o Evangelho de Cristo. Então, mais uma vez, toda vez que estamos falando do Evangelho de Cristo, ou do Evangelho da graça, nós estamos falando do mesmo tema. Então, nesse vídeo, nós estamos esclarecendo que o Evangelho da graça e o Evangelho de Cristo é o mesmo Evangelho com expressões diferentes. Esclarecemos o Evangelho de Cristo e o Evangelho da graça, e muitos ainda tentam criticar, dizendo: por que vocês falam sobre o Evangelho da graça? Vocês precisam pregar o Evangelho de Cristo. Então, nesse vídeo, está claro
Se você gostou desse vídeo, compartilhe com alguém, se inscreva no canal, deixe um comentário e vamos pregar o Evangelho de Cristo, o Evangelho da Graça.